Bom, pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo. Eu sou José Camargo, sou executivo de contas aqui da A55. E esse é o Propulsão, tá? É um podcast que trata da nova economia. E no episódio de hoje a gente vai bater um papo com o Daniel Marigliano, da FCJ Triângulo, que é a primeira Venture Builder do Brasil, né? E uma das maiores Venture Builders, se não a maior Venture Builder do mundo, né? Então, Daniel, muito prazer, tá? Obrigado aí por participar desse call com a gente, desse bate-papo com a gente. Ô, José, prazer todo meu, todo meu. Valeu. Daniel, acho que para a gente começar, né? Queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória profissional, né? Como que você acabou entrando nesse mundo aí de inovação e nesse mundo de startups? Não, maravilha. Eu acho que a trajetória profissional vai desde sempre, né? Porque eu vim de família de empresários, comerciantes, então desde pequeno estava correndo no comércio, estava ajudando em alguma coisa. Na minha cabeça era pequenininho, então eu achava que estava fazendo muita coisa, mas colocando hoje na balança, eu vejo que carregar uma caixinha ou dar um troco para um cliente, alguma coisa assim. Na adolescência, aí eu fui para o mercado de trabalho profissional mesmo, né, sem ter a empresa familiar pelas costas. Então, fui estagiário do Tribunal de Justiça, depois fui para a Força Aérea e, quando eu terminei o obrigatório, aí eu fui para o mercado alto nível, vamos dizer assim. Que aí eu passei pela Telefônica, pela Siemens, TOTUS, TIM, pelo Estadão, não na redação, não sou jornalista, sou de tecnologia, mas eu sempre fiz também como posso dizer, um meio de campo, ao mesmo tempo que eu estava na indústria, vamos dizer assim, para uma TIM, para uma Siemens, para um Estadão e etc., eu também tinha os meus projetinhos, né? Teve projetinhos que deu muito certo, e tiveram projetinhos que deram muito errado. Então, assim, eu consegui fazer aí 3 exits antes dos 30 anos, mas consegui também quebrar vários negocinhos, várias ideias aí, até que aquele sucesso chegasse, né? Não, muito legal, muito legal. Então já tem um viés de empreendedor aí desde criança, né? Parece aqui dentro de casa também, meu pai também me colocava para fazer as coisinhas desde cedo, né? É muito legal a trajetória. E como que surgiu, né, a FCJ, né? Como que, eventualmente, depois desse momento aí, como que você foi parar na FCJ? Que tipo de desafio, digamos assim, que motivou você? Esse meio empreendedor, ou esse empreendedorismo em inovação, eu já estou nele desde 2007 para 2008, né? Que foi justamente quando eu comecei os primeiros projetinhos, passei pela primeira aceleração, foi uma das que deu certo. Então, assim, o meu projeto, ele deu certo, ele foi vendido, não vou falar muito dinheiro, mas posso considerar ele como ok. E nesse momento foi quando eu comecei, aí pessoal, né, eu comecei a pesquisar sobre esse mercado de inovação para investimento e para o que hoje a gente chama de give back, né? O que poderia ser feito para ajudar outros empreendedores a também ou dar certo ou dar errado de uma forma rápida e barata. Então, esse era o meu ponto. No decorrer da jornada, eu encontrei a FCJ. A FCJ Venture Builder, ela foi a primeira empresa desse modelo de Venture Builder do Brasil, ela nasceu em 2013, e a história dela é um pouquinho, como posso dizer, até... Melhor, vou contar a história que vocês vão entender. O Justino, Isso, o Paulo Justino, o Paulo Justino, que hoje é o CEO do grupo, só para quem não conhece, a FCJ significa Família Carrijo Justino. E o Venture Builder é o nosso modelo de negócio. O Justino, ele era executivo de uma grande corporação aqui de Uberlândia. Eu sou de São Paulo, mas eu moro em Uberlândia. Ele é nascido aqui em Uberlândia. Ele era o executivo de uma corporação, estava com a sua vida profissional ok. Então, assim, já tinha chegado num cargo bacana, já tinha entregue bons projetos, já tinha
como eu posso dizer, um marco na vida dele. Pô, como profissional, consegui chegar nesse nível aqui, tá legal. Mas bateu aquela questão do legado. Então, pô, beleza, consegui aqui entregar, estou numa posição bacana, tenho um salário legal, consegui desenvolver boas coisas na minha área, mas e aí, se eu morrer hoje, o que acontece? Isso foi, para ser exato, 2008 para 2009. Ele começou a pesquisar o que poderia ser o give back dele. Então, eu vou montar uma empresa, eu vou ajudar empreendedores, eu vou montar uma aceleradora, eu vou ser investidor anjo, o que eu vou fazer? Opa, desculpa. Ó, pessoal, já vou pedir desculpa que eu tô com uma tosse aqui pelas mudanças climáticas, mas vamos lá. Então, e aí ele foi pesquisando. Em 2011, ele leu sobre o modelo de Venture Builder e falou, pô, é isso. Eu tenho bons contatos, eu tenho boas conexões, eu tenho uma experiência bacana de vida e eu acredito que no modelo de Venture Builder eu vou conseguir ajudar outras startups a chegarem lá, a passar pelo Vale da Morte, a se desenvolverem, a crescer. E aí foi de 2012 para 2013 onde nasceu a FCJ. Então, nós fomos os primeiros Venture Builders. Hoje, no nosso modelo, a gente é um sócio estratégico daquelas startups. Então, a gente auxilia que aquela startup possa dar o seu próximo passo, vamos dizer assim, como sócio estratégico. E a nossa função é desenvolver negócios. Então, a gente entra na startup, por exemplo, ou melhor, quando a unidade do Triângulo, ou como a unidade de São Paulo, a unidade do Rio, entra naquela startup. A gente vai levar a governança corporativa para aquela startup, então o estágio que ela está, a maturidade que ela está, a forma que ela quer trabalhar, o seu nicho de mercado, a sua cultura organizacional, compliance. E aí a gente fala do que normalmente o empreendedor não gosta, né? Então a gente está falando de contábil, de tributário, de fiscal, LGPD, tudo aquilo que pro empreendedor é chato, mas que para uma organização é obrigatório, então não tem nem escolha, ela necessita disso para o crescimento, para a evolução dela. E a gente vai para a gestão onde é sempre uma gestão a quatro mãos, né? Eu não executo algo dentro daquela organização, então assim, pô, eu não vou chegar na startup X e vou sair mudando as coisas, mas eu vou ajudar a quatro mãos para que aqueles empreendedores façam aquela mudança. E aí é quando a gente fala de marketing, é quando a gente fala de vendas, é quando a gente fala de gestão de pessoas, de gestão de produto, de evolução de produto. Então, em nenhum momento, eu, como sócio estratégico, vou chegar metendo o dedo e mudando tudo. Não é minha função. A minha função sempre é fazer aquela startup dar o seu próximo passo. Então, conforme ela dá como posso dizer, conforme a gente faz a nossa imersão dentro daquele negócio, a gente entende as dificuldades e vantagens daquele negócio e trabalha para que eu consiga ajudar o empreendedor a antecipar os seus próximos 10 anos. Isso pode demorar 1 ano, pode demorar 2, a gente está na média de 5, né? Então, assim, normalmente de 1 a 5 anos é quando a gente consegue pegar o empreendedor ali nas suas primeiras etapas de vida e ir com ele até a série B, que é onde eu faço a minha saída. Então, não é, como posso dizer, é uma diretriz, mas não uma obrigatoriedade que eu faça a minha saída na série B, até mesmo que eu, como sócio estratégico, apesar de ser o sócio estratégico, eu não ganho valores daquela startup. Eu não ganho um prolabore, eu não ganho uma divisão de lucros, essa não é a minha função. A minha função é ter um equity que quando essa porcentagem ainda ela vale pouquinho, conforme essa startup chega numa série B, quando eu faço o meu exit, é quando eu faço a minha realização e aí eu recupero aquele meu investimento de longo prazo, né? Legal, legal. Então, acho que dá para a gente dizer, me corrija, Daniel, se eu tiver errado, dá para a gente dizer, então, que vocês auxiliam em diversas frentes que a empresa, muitas vezes por ser uma empresa mais jovem, né, uma empresa mais nova, acaba não tendo esses setores estruturados. Então, vocês entram, dão um ferramental, abrem as portas, né, imagino que até vocês auxiliem nessa saída, né, esse eventual movimento de liquidez da empresa, mas não com o dinheiro propriamente dito, né? Um dinheiro indireto via serviços, via auxiliando com esse ferramental mesmo que você comentou. É isso. Isso, por um período, nós até trabalhamos de uma forma de prestação, vamos dizer assim.
Então, por exemplo, se você pegar anos atrás da FCJ, existiram algumas startups que vinham com uma necessidade de, sei lá, construção de um novo site. E a FCJ ia lá e construía um novo site para a startup. Porém, o que isso acontece na prática? Na prática, principalmente quando a gente fala de rodadas de investimento, um possível IPO, uma possível fusão e aquisição, a gente está falando do que eu chamo que é o jockey, é o cara que está ali em cima do cavalo. Se eu, como grupo, começo a assumir funções de jockey, por que o investidor vai entrar naquele negócio? Não sei se todo mundo sabe, posso falar que a maioria não, mas é muito raro ou nulo o investidor entrar por causa do CNPJ. Normalmente, quando o investidor entra, seja investidor anjo ou seja grande corporação, assim, do grupo de anjos da sua cidade ao SoftBank, ele vai entrar em cima do jockey, em cima dos empreendedores. Aquele CNPJ, aquele negócio, é algo que ele vai construindo junto com você. Então, no passado, a gente construía muita coisa para os empreendedores, mas aí quando ia conversar com o fundo, quando ia fazer uma rodada de investimento, quando ia fazer uma fusão, a outra parte olhava e falava, tá, mas espera aí, isso aqui não foi o empreendedor que fez, isso aqui é FCJ. Então eu vou investir no FCJ, não vou investir no empreendedor. E até como uma mudança de mindset geral, vamos dizer assim, a gente foi mudando o nosso posicionamento, foi mudando a nossa estratégia, foi mudando a nossa cultura de, como que eu posso realmente ajudar aqueles empreendedores de uma forma que amanhã, quando eles forem fazer uma rodada, aquele próximo passo ele seja focado naquele empreendedor, naquele time, naquela estrutura organizacional. Porque, era até o que a gente estava falando outro dia, né? O produto em si você muda, você pivota, você testa, você valida. Uma hora o teu produto ele pode estar indo super bem no mercado, uma hora o mercado muda e aí você tem que criar um outro produto, mas ainda mantém naquela estrutura organizacional. E isso só acontece se você tiver bons empreendedores. Então, hoje eu posso falar que 70% do nosso papel como builder é transformar bons empreendedores em melhores empreendedores. Então, hoje, esse é o nosso papel como builder, né? Que é o que a gente chama em brasileirês da buildagem, né? O nosso processo de buildagem é justamente essa transformação do empreendedor, que hoje ele está muito como empresário. Então, ele é um empresário, ele é o dono do CNPJ dele, num executivo. Que aí ele já está numa empresa que é uma SA, ele já está numa empresa que tem uma governança, que tem um conselho, que tem toda uma estrutura para ver se aquilo está andando na linha ou não. E a gente, como sócio estratégico, a gente faz toda essa transformação junto com ele, né? Envolvendo educação, envolvendo treinamento, envolvendo mentoria, muitas vezes, como posso dizer, sessões de psicologia, de sentar com o empreendedor, conversar, e aí rola de tudo, falar sobre família, problemas, traumas antigos. Algumas vezes a gente envolve um psicólogo também no circuito, então isso já aconteceu algumas vezes e não é problema algum isso. Então, assim, já teve caso já, e quem empreende sabe, um dia você acorda milionário, capa da Forbes, no outro dia você acorda devendo para Deus e o mundo e passando fome. Então, a gente já colocou alguns empreendedores já em processos com psicólogos, justamente para ele não perder o eixo, né? Então, vai lá, conversa, troca uma ideia, explica seu caso, pede uma orientação. Você não está sozinho nessa jornada, né? Então, isso também faz parte de um Venture Builder. Então, a gente tenta, voltando àquele ponto, né? Como que eu transformo um bom empreendedor num excelente empreendedor, num ótimo empreendedor? Perfeito, não, ficou super claro, Daniel. E é muito interessante ver isso mesmo, porque a gente escuta, né, e muita gente acha que é balela, digamos assim, mas o empreendedor em si é o maior ativo, né? Aquele cara ali, lógico, ele construiu uma coisa com ele, que, lógico, tem o valor dela, né? Mas aquele cara precisa estar inteiro, aquele cara precisa estar pronto para acordar todos os dias e querer, né, matar aquele leão todo dia e levar a empresa para frente, né? Muito legal essa construção. E até usando um ponto assim, que meu primeiro investimento anjo foi 2012. Foi 2012. Uma coisa que eu posso te falar desses 9 anos para 10 anos,
E é uma coisa que aí eu até achei uma frase, eu só não sei de quem que é a frase, mas até uma frase que eu falei para algumas startups, para os nossos acionistas e etc. Um bom empreendedor, ele toca até negócio ruim. Se você pegar o cara que é bom e você dá um negócio ruim para ele, ou ele vai transformar e vai decolar, mas pelo menos tocar ele vai tocar. Ele vai entender como funciona, como que aquele bumbo toca, e ele vai dançar aquela dança e ele vai tocar. O empreendedor ruim, ele destrói o negócio que for. Você pode pegar uma Apple, você pode pegar, sei lá, a empresa que for. Você dá na mão do empreendedor que é ruim, e muitas vezes não é nem o cara que é ruim, ou o cara ou a mulher, né? Não é nem a pessoa que é ruim, mas ela não teve conhecimento, ela não teve acesso, ela não teve suporte. E você dá você dá a Apple na mão da pessoa, ela quebra a Apple em 3 anos. Então, a Perfeito. gente, assim, hoje o mercado de venture capital, e aí o Builder tá como contexto nesse mercado, ele olha muito o empreendedor também por causa disso. Então, quem que vai ser o meu empreendedor bom, que mesmo que o negócio seja ruim, ele vai conseguir tocar? E, ao mesmo tempo, quem que vai ser o empreendedor ruim, que mesmo que o negócio seja um espetáculo, ele vai quebrar aquele negócio, entendeu? Esse é um papelzinho muito interessante, muito importante no processo de captação de startups, né? De toda a cadeia, né? Desde a confecção até quando passa pelas aceleradoras, incubadoras, os builders, os capitals e etc. Essa seleção ela é muito importante porque é o que ela vai determinar como posso dizer, o IPO ou pedido de falência, né? E do outro lado você pode ver que normalmente empreendedores que eles são muito bons, e aí você pega, exemplo, o pessoal Ricardo da Moip, construíram a Moip, evoluíram a Moip, fizeram tudo que fizeram com a Moip, agora montaram o Cora, e está crescendo também. Então você vê que o Ricardo e o Igor são 2 empreendedores bons que sabem desenvolver qualquer outra coisa, né? Perfeito. E nessa linha, Daniel, nessa linha das startups, né, que a gente estava com o que você comentou agora, como é que está a carteira, digamos assim, ou como é que está o portfólio de startups da FCJ? E queria que você passasse também, a partir de qual tamanho de empresa, precisa ter um faturamento, vocês investem só numa ideia? Acho que para a gente deixar também todo mundo na mesma página, né? Hoje, como a FCJ, hoje nós somos uma empresa global, né? Então, Uhum. até vou complementando um pouquinho da história do começo, nasceu o CFCJ nesse modelo de apoiar os empreendedores. Hoje são 34 escritórios espalhados por alguns países. Então, a gente tem escritório no Brasil, Estados Unidos, México. Está sendo aberto mais 2 nas Américas. Quando a gente vai para a Europa, são 7 países. Na Ásia está sendo aberto mais um escritório. Então, hoje ela é uma empresa global. Made in Belo Horizonte, mas hoje é uma empresa global. No portfólio, hoje eu vou arredondar para baixo, tá? Hoje eu tenho 90 startups, dos mais variados tipos, portes, segmentos, tamanhos. Então, eu tenho de agro, eu tenho edtech, eu tenho fintech, saúde, produtos relacionados à saúde e farma. Então, hoje ele é um portfólio bem variado. Normalmente, e aí é até um preconceito de mercado, o pessoal acredita que eu só posso ir para uma Venture Builder ou eu só posso ir para a FCJ se eu tiver uma ideia ou se eu tiver um MVP. Quando eu faço uma análise do meu portfólio, a maioria veio realmente no MVP. Mas hoje a gente entende que a startup que vai para a FCJ, ela é uma startup que ela está buscando o sócio estratégico independente do outro contexto. Então, por exemplo, eu tenho startups que vieram no MVP, a grande maioria, mas eu também tenho startups que vieram já faturando milhões por ano, ou milhares por mês, ou milhares por ano. Então, a gente tem, como posso dizer, um portfólio bem diverso. E grande maioria no Brasil, né, dessas 90, grande maioria no Brasil, mas eu tenho também na Europa e nos Estados Unidos. Na Ásia ainda não, até mesmo que a gente está fazendo a abertura do escritório agora, mas a gente acredita que vai vir muito projeto bacana de lá, seja por
locais, ou seja, por brasileiros que foram morar para aqueles lados e querem usar o poder da rede da FCJ para desenvolver o seu negócio, né? Legal, legal, Daniel. Bem interessante. E você comentou então que vocês têm diversos tipos de setores, né? Acabam não excluindo, né? Acabam tentando abranger, digamos assim, o mercado como um todo. A prestação de serviço, eu vou colocar assim, tá? Você pode corrigir, mas é todo esse auxílio que vocês dão da parte tributária, da parte financeira, fiscal, toda essa parte para as empresas. Quando você entra em alguns setores que muitas vezes são mais nichados, né, são pouco conhecidos assim pelas pessoas, como que vocês prestam esse auxílio para a empresa, além dessa prestação de serviço que acaba sendo, eu vou colocar uma maneira meio padrão, né? Sei lá, o controle financeiro, ele pode ser parecido para uma empresa ou outra. Como que vocês conseguem auxiliar nessas empresas que têm uma profundidade um pouco maior ou são mais nichadas? Vocês têm alguma equipe interna para fazer isso? Vocês abrem as portas? Como que funciona? Hoje você vai ter basicamente dois caminhos, né, para essa questão de suporte. Você vai ter o CSC, e aí o CSC é o Centro de Serviços Compartilhado, onde você vai ter agências de marketing, onde você vai ter contadores, onde você vai ter advogados. Então, eles estão ali justamente para dar essa base. E aí, qual que é a vantagem do compartilhar, né? Porque quando você compartilha, você consegue pegar grandes nomes. Então, por exemplo, quando a gente fala de advogados, contadores, as próprias agências parceiras, a gente está falando de referências do mercado, não pelo preço do mercado, porque quando ele vem nos atender, ele também está atendendo 90 startups, então a gente consegue chegar num acordo bacana. Sempre que eu vou falar com um fornecedor, vamos dizer assim, sobre um serviço, sobre um produto, eu estou falando vezes 90, eu estou falando vezes 34, então a negociação ela é diferente, né? Então a gente consegue boas negociações para aquelas prestações. Muita coisa, vamos lá, tirando o glamour do startupeiro, muita coisa são negócios. Então, o DRE de uma FCJ, que é uma holding de participações, para o DRE de uma startup X e para o DRE da padaria aqui da esquina, ele não vai mudar muita coisa. Você tem um outro parâmetro, você tem uma outra variável, mas a base para aquilo ela é igual para todos. Um fluxo de caixa descontado, uma projeção de faturamento, um pipeline de vendas. Isso daí você vai ter numa grande corporação e você pode ter na barraca do tio Zé. Não tem problema, você consegue equilibrar isso. Então, é bom porque a gente consegue atender todo mundo com excelência nesse fundamento. Quando eu vou para as especificações, então, essa startup aqui, ela criou uma tecnologia revolucionária de inteligência artificial. É onde eu uso a rede. Então, hoje eu tenho um grupo de mentores, aproveitando, qualquer pessoa que entende... Existe uma seleção, tá? Mas eu vou colocar assim, qualquer pessoa que entenda se é capacitada pode prestar, pode se inscrever para essa seleção para ser um mentor da FCJ. Então, a gente tem um grupo de mentores. Eu tenho a própria rede. Então, hoje, dentro da rede FCJ, eu tenho algumas pessoas, ou boa parte das pessoas, que elas são referência em algumas áreas. Então, eu estou com problema em lidar com o governo. Eu tenho algumas pessoas que vieram do governo, que trabalharam no governo, que sabem como que o governo funciona de ponta a ponta, independente do partido que está liderando aquilo ou não, e eles conseguem auxiliar a startup. Eu tenho um problema, ou eu quero me associar com uma rede de hospitais. A mesma coisa, a gente tem uma estrutura hoje que conhece, acho que de cabo a rabo, 90% dos hospitais no Brasil e América Latina, e mais alguns agora estão entrando na Europa. Então, existe desde o suporte base, que esse mais ou menos acaba sendo igual para todo mundo, e existe também o suporte especializado. E aí volta para o builder, né? Qual que é o papel do builder? Identificar isso com o empreendedor e montar isso junto com o empreendedor. Então, será que agora o empreendedor ele está precisando de uma mentoria para ele dar o próximo passo? Será que agora ele está precisando de um advogado especialista em LGPD para ele dar o próximo passo? Será que agora ele está precisando de uma rodada de capital para dar o próximo passo? Não, beleza. Então, agora realmente ele precisa de uma rodada de capital.
A Builder, ela não aporta direto no caixa da startup. Mas, hoje, dentro do grupo, nós temos algumas linhas, onde a A55 é uma dessas linhas. Então, hoje a gente tem uma linha de capital, a gente tem um FIP, nós temos uma plataforma de equity crowdfunding, e nós temos um grupo de anjos, e a A55 a gente tem no... Vou colocar entre aspas, mas acaba rodando muito dessa forma, numa categoria de venture debt também. Então, o empreendedor, ele levantou a mão, ele realmente mostrou que ele tem aquela necessidade do capital, a gente tem as linhas e os processos para ajudar ele naquela rodada. Então, vai ser uma rodada com anjos ou vai ser uma rodada no FIP? Vai ser só o FIP da FCJ ou vai ter um FIP do mercado em parceria? Ou que nem o que está acontecendo muito, que são grupos de anjos. Então, a gente tem o nosso grupo que está com quase 400 anjos, mas tem outros grupos que também estão querendo fazer e estão negociando com investimentos como o nosso. Dessa rodada, eu vou fazer 100% em equity ou eu vou rodar uma perninha aqui em debit, e aí é onde eu envolvo a 55, por exemplo, para fazer essa rodada de debit. Então, todo o... Como eu posso dizer? Dentro da rede eu tenho toda a estrutura, e o papel do builder é ajudar, usar o melhor dessa estrutura para aquele negócio, né? Para aquele modelo de negócios. Não, muito legal mesmo. Dá para ver mesmo que quando precisa vocês pegam pela mão mesmo ali e abrem os caminhos, né? E é bem interessante ver que essa proximidade mesmo que cria, que facilita vocês a identificarem, né, todas essas necessidades do empreendedor, né, do momento que ele está de empresa, né? E, pô, com um ferramental desse, com certeza eles conseguem alçar voos aí cada vez maiores, né? São portas aí sempre abertas, né? Hoje, se pegar em números, eu vou arredondar para baixo, tá? Prefiro arredondar para baixo do que para cima. Mas hoje, se eu pego em números, o Sebrae ele tem um estudo, se eu não me engano, 2018. Se eu não me engano, de 2018. Que 75% das startups morriam no Vale da Morte. Então, quando você fez o lançamento do produto, você tem aquela queda. Você vai ter o pico, né? Você vai ter a euforia do mercado, depois você tem aquela queda, até que você começa a subir e estabilizar. 75% morriam nesse momento. Quando eu olho o meu portfólio, quando eu olho a minha história, hoje o nosso indicador ele é um pouquinho acima de 30%. Mas assim, de cada 100, se eu for fazer um comparativo, né? Se eu pego 100 startups, 75 morrem, e quando eu olho para a FCJ, um pouquinho mais de 30 morrem no processo. Então, é justamente esse papel de pegar na mão mesmo, acompanhar um empreendedor, evoluir junto com o empreendedor. Hoje eu tô com a camiseta da FCJ, eu tô sem nenhuma máscara das startups, mas eu falo que a gente ou veste a camisa da startup ou veste a máscara, né? Agora, em época de pandemia, então a gente veste a máscara da startup e quando eu tô falando com algum fornecedor, com algum parceiro... Ó, até peguei uma aqui, ó. Isso aqui é uma das startups. Então, assim, literalmente, ou a gente veste a camisa ou a gente veste a máscara, mas muitas vezes, quando eu estou negociando algum fornecedor para uma startup, não é o Daniel da FCJ, é o Daniel da .com, é o Daniel da AgroIQ, é o Daniel da Recebe Mais. Então, ó, eu sou da Recebe Mais, mas a gente tem a holding aqui da FCJ e eu quero chegar na melhor negociação com você. E normalmente dá certo, até mesmo que do lado do fornecedor ele entende que tem um parceiro de peso ali, e aí vamos se colocar do outro lado da mesa, né? Você como fornecedor, se você está negociando alguma coisa, você vai negociar só com uma startup que é L-Deus no jogo, ou você vai negociar com alguém que fala, não, ó, eu tenho esse grupo aqui presente em 12 países, 34 escritórios, fez uma rodada de Série A agora, então você leva muito mais peso para aquela negociação, né? E isso ajuda em toda a jornada. Então, por exemplo, eu até brinquei da .com. .com foi uma startup que nasceu, em aspas, ontem, não tem muito tempo de vida, e já está com 2 clientes, está finalizando uma rodada de investimento, está com um parceiro logístico animal. E aí eu vou falar até como o Daniel, tá? Vou tirar a camisa da FCJ e falar como o Daniel. Se elas fossem, eu falo elas porque são 3 empreendedoras, né? Se elas fossem, como posso dizer,
jogar sozinhas, quanto tempo isso não demoraria para acontecer? Ah, não, então o FCJ que resolveu todos os problemas do mundo? Não, em hipótese nenhuma. Aquilo que eu falei, a gente investe nos empreendedores. Então são 3 empreendedoras fantásticas que eu não tenho a menor dúvida que elas estariam voando com ou sem a FCJ. Mas eu tenho certeza que elas estão voando muito mais alto e muito mais rápido com a FCJ do que se elas fossem na carreira solo, se elas fossem tentar desbravar o mercado por livre e espontânea vontade, sabe? Entendi, não, perfeito, perfeito. Eu imagino que todo esse auxílio que vocês dão de balanço, dessa parte de controladoria, de contábil, que vocês auxiliam eles, auxilia muito no próximo passo, que muitas vezes aí é uma rodada, é algum investidor, né? Então vocês, digamos assim, deixam o balanço bonito da maneira que vocês gostam de olhar, né? Porque vocês sabem a cabeça dos investidores que estão na outra ponta, dos anjos que estão na outra ponta, né? E faz total sentido. Queria entender, do lado de vocês aí, Daniel, qual que normalmente são as saídas, assim, quanto que normalmente a FCJ acaba ficando com a empresa, da empresa nesse movimento de saída, né? Porque ela acaba participando desse movimento, como você falou, pega um equityzinho inicial, ajuda e auxilia nesse crescimento todo. Esse equity ele acaba sendo um pouco mais representativo. Vocês auxiliam nesse movimento de liquidez, né? Qual que é o tamanho normalmente aí que a FCJ costuma ficar de participação das investidas? Ou varia? Depende muito. Muito, muito, muito caso a caso. Se tem uma frase ou uma palavra que eu posso usar da vida empreendedor ou empresarial, chame como quiser, a palavra depende. Tudo depende, né? Mas assim, o que eu posso te falar, numa saída, sempre na série, assim, conforme manda o manual, tá? Existem exceções, mas conforme manda o manual, sempre a saída na série B, que normalmente é onde a startup vai estar com valuation auditado pré-money de 100 milhões. Pode acontecer de continuarmos? Pode, mas envolve-se uma reunião de conselho. Eu falo isso porque a gente tem um caso real assim. Então, assim, envolve-se uma reunião de conselho, envolve-se algumas conversas para ser uma exceção à regra. Mas, na regra, a nossa saída seria na Série B e saída total. Eu tenho aquela participação que eu peguei lá no comecinho, tiveram as rodadas, eu tive diluição normal, e na Série B, quando começam as rodadas de cash out, eu coloco a minha porcentagem ali na mesa para fazer o cash out. Por quê? Vamos lá, a gente trabalha com startup. Qual que é a base de startup? Toda startup ela nasceu para chegar no IPO ou para fazer uma fusão e aquisição no meio do caminho. Ah, Daniel, mas eu tenho uma startup aqui que eu não quero fazer o IPO e eu não quero fazer a fusão e aquisição. Então você não é uma startup. Ok, não tem problema, mas você não é. Se você for, você vai querer ser exponencial. Essas são as regras do jogo, elas são bem claras. Você vai querer ser exponencial e você vai querer tocar o sino de alguma bolsa de valores alguma hora. Seja Nasdaq, seja B3, seja na Ásia, seja onde for, você vai querer fazer isso. Nesse processo, existem níveis de maturidade. Não falando que somos melhores ou piores, ou que eles são melhores ou piores, o nosso nível de maturidade vai até a Série B. Porque da Série B até o IPO, é outra conversa, é outro tipo de relação, são outros tipos de reuniões, é outro jogo. E aí não dá. Ou você aprende o jogo early, ou você aprende o jogo avançado. E aí, nesse momento do cash out, os próprios fundos de Série B, Série C, Série D, eles são fundos que eles têm uma outra mentalidade, porque eles já estão, tipo assim, o cara acorda, almoça e dorme pensando em IPO. Então, é outro jogo. E aí é o melhor momento da gente sair. Porque eu entendo, eu como builder, eu entendo, como eu posso dizer, daquele desenrolar do começo do negócio.
Então, como que a gente vai desenvolver, como que vai evoluir, como que a gente faz as primeiras rodadas, ou mesmo uma rodada de série A, como que eu levo para um primeiro grande parceiro estratégico, como que eu conecto a startup que está no Brasil e em Israel, ou como que eu pego a startup que está no Brasil e começo a fazer ela atender clientes em Israel também, ou nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, etc. Eu entendo desse momento, como que eu posso dizer? Super growth, sabe? Assim, da correria, é o que a gente chama aqui, né? Do desenrolar. Então a gente entende do desenrolar. Quando eu vou para a série B até o IPO, já é um outro momento, já é uma outra estrutura, que é quando a galera está na continuidade. Então, como que eu vou adquirir um concorrente meu? Como que eu vou, de uma forma, mesmo que um pouco acelerada, mas não tanto, para um outro país? Não chega a ser o lento passo do gigante, mas eu posso falar que o passo diminui um pouquinho. Ah, mas pô, a startup X, ela está faturando agora, ou ela está aumentando 30% ao mês. Ok, show de bola, melhor dos mundos. Mas, ao mesmo tempo, no começo, que era na época builder, vamos dizer assim, ela fazia isso por semana. Então já é outro passo, já é outro momento, já é outra maturidade. E falando lá do começo, então beleza, já acertamos o exit, nosso exit ele vem nesse momento principalmente pela mudança de mindset do mercado. Então a língua que eu sei falar é uma língua dos primeiros estágios, a língua que um private equity sabe falar é a língua do segundo estágio, que aí o terceiro seria o IPO. E a minha entrada, quando que ela vem? Se vocês forem estudar sobre Venture Builder, vocês vão ver principalmente materiais mais antigos, onde a Venture Builder tem a maior parte da participação. Então você vai ver muito caso que a Venture Builder tem 45%, que ela tem 50%, que ela tem 51% para poder ter controle da organização e por aí vai. Porém, a gente trabalha no modelo que a gente chama que é 4.0, onde eu entro em porcentagens entendendo que eu sou um investidor. Porque, apesar de eu não colocar dinheiro no caixa da startup, apesar de eu não fazer o Pix, eu trabalho entregando algumas coisas que envolvem valores, principalmente quando eu uso minha rede de parceiros. Então, pô, eu fiz um contrato para a startup X. Eu não paguei para ela pagar o advogado, mas o advogado me mandou o boleto e eu paguei aquele boleto. E aquilo tem um custo. A gente entende que mais ou menos, caso e caso, depende, mas mais ou menos a cada 5 anos, a gente coloca 250 mil por startup, onde 1/3 é em dinheiro para terceiros. É um advogado externo, é um contador externo, é uma auditoria externa, é uma agência externa que vai fazer algum serviço específico. Então, mais ou menos, são 250 mil reais, onde 1/3 vai ser em cash mesmo. 1/3 vai ser aportado, não vai pingar no caixa da startup, mas o ping já vai ser direto na conta do prestador. Mas até a nota fiscal, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela já vai ser até direto contra a startup. Depende de caso a caso, tal, de como que está sendo tocado aquele contábil, mas muitas vezes ela já vai direto para a startup. Por causa disso, a nossa participação, ela fica dentro do que a gente entende que são as participações de venture capital, são as participações de investidores, entre 5% e 15%, dependendo do estágio. Uma startup que está no MVP, eu pego 15% dela. Existe uma negociação, tá? Existe o depende, mas assim, pegando o manualzinho, sabe? As boas práticas. Uma startup que está no MVP, eu pego 15% dela. Uma startup que está no momento de tração, eu pego 10% dela. E uma startup que está no momento de expansão, eu pego 5% dela. Tudo depende da conversa, tudo depende da negociação, mas pelo menos o nosso start, ele não é em cima de valuation, ele é em cima de estágio de maturidade da startup. Porque, como sócio estratégico, eu tenho atividades que eu desenvolvo em cima do estágio. Então, por exemplo, a startup que está como MVP, eu vou desenvolver... É um número hipotético, tá? Que faz parte da nossa metodologia, então vou inventar um número aqui para não passar nenhuma informação confidencial. Mas assim, numa startup que está no MVP, do MVP até a escala dela, eu vou desenvolver 50 itens. Por isso, 15%. De uma startup que está na tração até a escala, são 25 itens.
por isso 10%. E naquela que está na escala para a série B, são 6 itens. E aí, por isso, 5%. Então, a nossa porcentagem, ela sempre fica atrelada ao estágio da startup e não a um valuation. Eu falo isso porque já aconteceu já de a gente estar negociando uma entrada numa startup e eles perguntarem, mas vocês não vão fazer o valuation nosso? E eu falo, não, meu valuation é em cima da sua maturidade. E aí eu coloco pontos em cima da mesa que gera o fator de maturidade. Eu falo, pela minha lista aqui, a tua maturidade é atração. Você concorda? Por causa disso, disso, disso e disso. E aí, normalmente, o empreendedor fala, não, concordo, não concordo, eu acho que a gente ainda está no MVP, ou não, eu acho que a gente está ainda na escala. E aí eu mostro para ele, eu falo, não, é em cima desses requisitos aqui, em cima desses requisitos, eu entendo que você está nessa maturidade. E aí a nossa porcentagem ela é sempre relacionada à maturidade daquele negócio, que é onde a gente vai trabalhar as etapas para chegar logo no Série B, né? Perfeito, perfeito. Ficou super claro, Daniel. Obrigado aí. Queria entender agora da FCJ, né? O que vocês estão pensando aí, o que vocês planejam, o que vocês têm no roadmap para o futuro, né? Eu acho que quando a gente conversou alguns meses atrás, você estava falando, não, a gente quer aparecer mais na mídia, né? A gente quer ser um pouco mais visto, a gente ficava muito no stealth, né? E o que vocês veem aí? Como que vocês pretendem ampliar a base de vocês? Para quantas startups vocês querem atingir? E existe algum país aí novo que vocês estão olhando, que vocês pensam em criar algum escritório? Como que anda? Se eu for falar de um futuro, até começando pela mídia, só antes, Justino, se espirrar saúde, não leva mal que eu vou falar, é empresa de mineirinho, né? Então, como um bom mineirinho, a turma foi comendo pelas beiradas, foi desenvolvendo, foi crescendo, mas não se divulgou muito. Então, uma das coisas que nós estamos fazendo esse ano, muito forte, é essa questão da divulgação. Então, veio uma assessoria de imprensa, porta-vozes, no plural, estão sendo preparados para representar a marca, para divulgar a marca, para conversar sobre a marca, porque um dos nossos pilares, a gente hoje trabalha numa metodologia, uma metodologia nossa, a gente usava um padrão, vou chamar Frankenstein de mercado. Envolvia OKR, envolvia design thinking, envolvia sprints, envolvia algumas coisinhas do mercado, que nós transformamos isso na metodologia da FCJ. E hoje, organizações podem comprar uma licenciada da FCJ e montar a sua própria Venture Builder, que aí, no caso, vira uma Corporate Venture Builder. Então, por exemplo, o Grupo ORI, que é uma instituição de Araxá, mas que está espalhada pelo Brasil, Uruguai, México, Equador e mais alguns países, ela comprou a licença da FCJ, ela comprou a metodologia da FCJ e montou a Wally Ventures, que é a mesma coisa que a FCJ Venture Builder, só que para atender às necessidades do grupo Wally. Então, enquanto eu, como FCJ, estou olhando 10 segmentos, a Wally olha 3, que são os 3 principais deles, que são educação, marketing e recursos humanos. Então, grandes corporações, elas podem adquirir o nosso modelo e elas podem construir as suas réplicas da FCJ, mas a parte boa, né? Não é só construir, vida que segue, toca aí, problema seu. Elas entram também para a rede. Então, a Wally Ventures, ela tem um pezinho no grupo Wally e ela também tem um pezinho dentro da FCJ Venture Builder. E aí ela consegue crescer junto com a rede, ao mesmo tempo que ela consegue ajudar a instituição idealizadora, que é o grupo Wally. Estou dando um exemplo, mas a gente tem a Leonora, tem a TCS e mais algumas. Então, marqueteiramente, vamos dizer assim, em questões de imagem, a gente está se preparando para cada vez se divulgar mais, porque muita coisa foi criada dentro de casa, muita coisa se desenvolveu, muita coisa evoluiu, e no modelo mineirinho ninguém contou. Então todo mundo ficou com vergonha, guardou para si, e aí agora a gente está divulgando, está explanando um pouco mais para o mundo as coisas que a gente conseguiu construir aqui dentro nesses últimos 8 anos. Esqueci a segunda pergunta, me ajuda? Não, era se vocês pensavam em entrar em alguma área nova, algum país que vocês ainda não têm escritório. Certo. Sobre países, estou pensando aqui dentro do que eu posso falar. Eu posso falar que na América do Norte a gente está olhando mais um,
de uma forma bem interessante. Então, teve o lançamento da FCJ México agora, então a gente já tem, né? FCJ USA, tem a FCJ México e tem mais uma em negociação. Aguardem novidades até dezembro. E estamos olhando a Ásia também. Então, a gente já tinha um projetinho piloto na China, mas ele era muito piloto e ele era tocado por CPFs, sem o auxílio de um grande CNPJ, e hoje nós temos um grande CNPJ extremamente interessado em colocar esses CPFs para dar o próximo passo. Então, provavelmente até o fim do ano a gente lance mais um grande escritório no continente americano e mais um grande escritório na Ásia, certamente na China, ainda só vendo, né? Se vai ser no continente, se vai ser na ilha, onde que vai se encaixar esse escritório. Mas fora isso, todos os meses, ou pelo menos um mês sim, um mês não, nós temos lançamento de CVBs, né? Que são aquelas organizações que entendem que precisam dar o primeiro passo, precisam fazer o H1 e o H2 da McKinsey, e elas adquirem o modelo da FCJ para não ter que fazer toda aquela construção sozinha dentro de casa, sem métrica, sem apoio, sem suporte. Uma novidade também que a gente pode pôr na mesa, a nossa metodologia, a nossa licença, vou até melhorar a frase que ela vai ficar mais clara. A nossa licença, ela vem de todo o modelo de negócios. Então, como que nós usamos a metodologia, como que nós montamos os acionistas que vão manter aquele negócio, ela fala sobre toda a estrutura da FCJ. Provavelmente no próximo mês, nós vamos licenciar também só a metodologia. Por quê? Isso foi uma necessidade do mercado, foi uma bola que o mercado levantou para a gente, de grandes instituições estarem montando seus Venture Builders, mas para ele, não citando nomes, mas vai para a grande instituição XPTO, que é líder global do seu segmento. Para ele não é interessante montar um grupo de acionistas, montar uma CVB. Mas ele necessita da metodologia. Como que eu vou fazer o scale-up daquela startup? Como que eu vou acompanhar as métricas daquela startup? Como que eu vou desenvolver aquela startup? Ou que nem eu brinquei no comecinho, buildar aquela startup. Então, provavelmente agora, a partir do próximo mês, a gente também comercialize a metodologia proprietária da FCJ. Então, vou pegar um nome aqui, a NASA, para não falar nenhum nome real, a NASA está construindo sua Venture Builder. Ela vai poder comprar a licença da FCJ da metodologia, e a gente vai fazer a implantação da metodologia dentro da NASA, dentro da Venture Builder da NASA, e ela vai operar me fugiu a palavra em português, mas os recursos financeiros dela, ela vai operar como ela quiser. Se ela quiser ter um CVC ali para aquele contexto, ela vai aportar. Se ela quiser, ou se ela tiver um FDIC, ela vai aportar. Se ela quiser fazer um grupo de acionistas, aí beleza, a gente leva a metodologia do CVB para eles. Mas eu acredito que isso daí vai ser um próximo passo bem interessante, né? Porque uma coisa é você já levar a estrutura toda montada para aquela instituição, que nem eu brinquei da Wally Ventures, que nem foi o caso da Wally Ventures, e a outra coisa é você levar só a metodologia, né? Só o cérebro. Então, ó, tá aqui, a partir de agora você tem aqui o cérebro de 8 anos do mercado, então agora você vai começar a desenvolver o seu negócio já com 8 anos na frente. Então, o teu concorrente ele vai demorar 8 anos para chegar onde você está chegando, onde você está lançando agora, usando a nossa metodologia. Né? Legal, é bem interessante mesmo, porque dá para, digamos assim, dar uma desburocratizada, né, no processo. Quando você vende só isso para um gigante aí no mercado, às vezes ele tem questões internas que acabam dificultando esse movimento, né, do Corporate Venture Builder, né? Bem interessante, Daniel. Olha, a gente já vem caminhando aqui para os últimos minutos, Daniel. Então, antes da gente chegar no final, eu queria fazer algumas perguntinhas para vocês, para você, na verdade, como gostos pessoais, quais são as suas inspirações, suas aspirações e tal. E vou passar aqui para você, então, algumas perguntinhas mais no bate-bola.
passar para você e a gente vai Eu posso usar conversando. o depende? Tem algumas que eu acho que o depende vai encaixar, mas vamos lá, vamos lá. Pode sim, pode ser duas, qualquer coisa também. Maravilha, bora. Então, vamos lá. Um livro que você gosta bastante, que é uma referência aí para você. Referência? Esse eu vou Um colocar dois. livro especial, pode ser? Esse eu vou colocar dois. Onde tudo começou, que foi o Venture Deals. Foi um livro que me ajudou muito lá atrás a entender como que é. Eu não venho desse mercado, eu não venho do mercado financeiro. Então, lá atrás, o Venture Deals, assim, foi acho que um MBA em páginas, sem dúvida. E um livro que eu recomendo, e até uma leitura que eu estou fazendo agora, que é o Tração, né? Ou tração, porque, assim, posso falar por experiência aqui de 90 cases, se você não trabalhar a tração, todo o resto ele acaba não tendo muito valor, né? Então, são dois livros aí que eu posso recomendar para todo mundo. O Venture Deals, ele vai te dar um norte do que acontece no mercado, né? Ele vai te dar aquele fundamento, e o Tração vai mostrar como percorrer aquilo que o Deals te mostrou que existe, né? Legal, legal. Um filme. Perguntas complexas. Então, Vou colocar no depende, vai. Bota Star Wars. Pronto. fã do Star Wars, legal. Uma banda, um artista ou uma música? Está aí um negócio que sou bem eclético. Vai, vou colocar um ponto depois de Uberlândia, que foram sertanejos, né? Acho que eu aprendi a ouvir sertanejo depois que eu vim para o Triângulo Mineiro. Também tem que, como é que é, se ambientar, né? Exato, exato. Legal. Um esporte seu, um hobby? Ultimamente está saindo estudar muito, mas caminhada, bicicleta, é bom, né? Um pouquinho de não sedentarismo, só que a pandemia não ajudou muito, mas... A pandemia não ajudou nada com relação a isso. Uhum. Uma personalidade, uma referência, algum profissional que você tem aí, que você tem guarda de inspiração? Que eu já, como posso dizer, já tinham me falado dele, e aí eu descobri depois que eu cheguei na cidade, até li o livro dele, acho que foi um dos primeiros livros que eu li quando eu cheguei aqui em Uberlândia, foi do Luiz Garcia, da Algar, que ali era um livro é um livro, né, que conta tanto a história dele quanto conta a história da cidade. Então foi um livro assim que foi muito bacana, porque deu para como a construção da Algar, da família dele, da cidade foi tudo junto, vamos dizer assim. Então ele foi um livro que ensinou de política, geografia, personalidade, negociação. Então a história do Luiz Garcia foi bem bacana, assim, bem interessante. Legal, legal. Um lugar para você visitar que você gosta? Vou falar o que eu falei hoje de manhã para o Paulo Tenório da Tracto. Alagoas, Maceió, as praias de Maceió. Muito bem, muito bem. Ali é um espetáculo mesmo. E, Daniel, acho que a gente vai chegando por aqui, tá? Muito interessante conhecer um pouco mais sobre você, um pouco mais sobre a FCJ, como que rolou toda essa história sua, como que você foi para aí, o norte, né, da FCJ, tudo muito interessante mesmo. Queria te pedir aí as últimas palavras, algum recado para o pessoal que está ouvindo a gente. Não, maravilha. Primeiro agradecer a todo mundo e, como posso dizer, de uma forma simples e prática, executem, né? Então, assim, antes feito do que o perfeito, estudem muito, se conectem com muita gente, entendam que empresas e pessoas são parceiros e não concorrentes, e que muitas vezes você estando numa conversa, numa roda de amigos, até grupo de WhatsApp, que há muito pouco tempo atrás era ignorado, era o grupo da recreação, né? Você consegue desenvolver muitos negócios, você consegue gerar muito caixa, empregar muita gente, mas, acima de tudo, você tem que ter execução. Então, não adianta nada você ficar anos e anos e anos de planejamento, até mesmo que durante esses anos, provavelmente, aquele contexto do teu planejamento vai mudar.
Então, assim, planeje um pouco, execute, planeje um pouco, execute, planeje um pouco, execute. E isso é o que você vai ver na maioria das empresas e projetos que deram certo. Se você for conversar com grandes empreendedores, com a galera que começou numa garagem, chegou na bolsa de valores e etc., você vai ver que de uma forma incomum, vamos dizer, ou de uma forma comum, todos eles planejaram um pouquinho, executaram um pouquinho, planejaram um pouquinho, executaram um pouquinho. A constância chegou no sucesso, né? Bom, Daniel, foi muito bom bater esse papo contigo. Mais uma vez, obrigado pela presença. O episódio de hoje a gente bateu um papo sobre Venture Builders, né, e como impulsionar a sua startup, o seu negócio. Você sempre colaborando aí bastante e fundamental a sua presença aqui com a gente. Gostaria de agradecer mais uma vez.